Ter um emprego tem a ver também com autoestima. Dá aquela sensação de utilidade, de ser necessário, mas é preciso ficar atento ao excesso. O trabalho, além do esperado, olha, se eu não fizer muito mais, eu não vou ser valorizado, por exemplo. A gente fala agora com a Valquíria Souza, que traz as informações para a gente, ela está como uma psicóloga. Ei, Valquíria, boa tarde. A gente precisa ficar atento quando o sinal amarelo acende, para que isso não vire um excesso, né? Essa dedicação ao trabalho não acabe suprindo toda a nossa vida. Exatamente, Ana Tereza. A gente tem sim que ficar atento. Essa saúde mental no trabalho, ela é imprescindível. E é sobre isso que a gente vai conversar então com a Marina Silveira, psicóloga, que veio lá de Oliveira para bater esse papo com a gente. Marina, esse cuidado aí com a saúde mental no trabalho, ele é imprescindível. Sim, ele é muito importante, porque trabalho é uma dimensão muito importante na nossa vida. Trabalho é tudo que a gente faz, que quando a gente transforma o meio, transforma a gente mesmo e se vê no produto desse trabalho. Por isso que cuidar da saúde mental relacionada ao trabalho é muito importante. Às vezes a pessoa que, por exemplo, foi mãe recente ou se aposentou, ela começa a ficar com esse sentimento ruim de que não está necessário, né? Começa a ficar depressivo. Ela tem que criar novas formas para se motivar, né? Sim, muito. E quando a gente ressignifica essa noção de trabalho, a gente vai para além do posto de trabalho. Então, essa noção de utilidade, ela se dissolve, né? A gente não tem que ser útil, a gente não é um utensílio doméstico, né? Nós somos pessoas. E aí a gente pode sim ressignificar, e é muito importante que as mães, os aposentados, eles se reencontrem nesse mundo, né? Se reinventando, se recriando, porque se o trabalho tem essa dimensão, ele tem a ver com a nossa construção do ser. Então a gente pode sempre se ressignificar e se reencontrar aí no mundo. Tem também aquela questão da noção de que ninguém é insubstituível, né? Às vezes a gente abre mão de um momento importante com a família, né? Chama até no direito de dano existencial, a gente deixa de existir pela gente para existir pelo trabalho. É um risco. É um risco muito grande. Isso acontece quando as pessoas focam no posto de trabalho e não nessa dimensão de construção do ser. Então, ela fica tão ligada a esse posto de trabalho que ela só se vê se realizando neste lugar, né, e não se realizando em outro. Se trabalho tem a ver com o nosso ser, ele tem a ver com o nosso desejo. E desejo é igual à água, ele é fluido. Se a gente perde um posto de trabalho, a gente pode, a partir desse desejo que vai reencontrando seu caminho, se reencontrar. Dá um trabalho, né? É preciso a pessoa estar disposta, ela sair da lamentação e se pôr a trabalho para reencontrar esse caminho. Tem aquela questão também da gente ficar conhecido pelo trabalho, né? Aí isso cria uma autoestima. Hoje, Valquíria da TV Integração, mas amanhã pode não ser, né? Então, esse trabalhar isso internamente é importante. Muito importante, porque realmente a gente é muito identificado ao nosso trabalho, porque ele tem muito a ver com a gente. É onde a gente se realiza, onde a gente constrói as coisas, onde a gente tem o nosso sustento material, mas também o nosso sustento psíquico, né? É onde a gente se descobre, onde a gente aprende quem a gente é, o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Por isso, a nossa imagem fica muito associada ao nosso trabalho. Por um lado, isso não é ruim, não, né? Porque tem a ver com a gente. Mas é sempre ter em mente, é sempre importante ter em mente essa noção de fluidez, de que a gente pode estar agora na TV Integração, mas em outro momento pode estar em outro lugar, e a gente continua sendo, né, a partir do nosso trabalho, mas em outros lugares. Em relação ao cansaço, né? A gente vai além para poder buscar um reconhecimento. O que que acende esse alerta? O que que a gente deve tomar cuidado? É uma insônia? É uma irritação? O que que deve ser observado? Pois é, o trabalho, ao mesmo tempo que ele propicia essa coisa tão boa, né, de se construir, ele pode adoecer. Depende de como a gente está levando esse trabalho. E realmente é importante ligar o sinal de alerta, porque senão a gente acaba perdendo o encanto por aquilo que nos fazia tão bem, não é? Então, antes que você perca o encanto, comece a observar, né, queda no cabelo, insônia, irritabilidade, aquela coisa de, ai meu Deus, eu estou tendo que ir para o trabalho agora como se estivesse indo para o abatedouro. Esse sinal é muito importante. Quando você começa a deixar de ter essa alegria, esse prazer de ir para o trabalho, procura ajuda, que é possível a gente ressignificar o mesmo trabalho.
né? A gente fazer de um modo diferente o mesmo trabalho, ou às vezes até se reinventar e encontrar novos postos de trabalho por aí. Obrigada pela participação, Marina. De volta com você aí, Ana Tereza. São situações aí para a gente pensar, né? Exatamente, excelente. Obrigada, Val. A gente se fala já já.